Olá, estamos aqui de volta. Depois de algum tempo, vamos gravar mais um vídeo. Hoje sobre a respeito do cristianismo, do catolicismo e protestantismo. Vamos entender quais as diferenças, de uma vez por todas, para que possamos entender qual a verdadeira religião. Eu vou rodar a vinheta e depois da vinheta eu te conto. Então, meus amigos, as diferenças são bem óbvias, bem simples e fáceis de compreender. Eu não vou começar pela ordem cronológica que surgiram as expressões, né? O catolicismo, o protestantismo e o cristianismo. Né? Eu vou falar primeiro do catolicismo, a origem, para que possamos entender. Nós temos aqui a história e a origem da Igreja Católica. Né? A religião cristã, formada pela filosofia cristã, construída por ensinamentos, amor, compaixão, fraternidade, provenientes da ideia de Jesus Cristo, fundador considerado o maior apóstolo do cristianismo, surgiu e ficou conhecida no mundo antigo, antiguidade. Após a perseguição e morte de Jesus Cristo, Pedro foi o principal apóstolo responsável para difundir o cristianismo. Posteriormente, durante o auge da civilização romana, o apóstolo Paulo teve fundamental importância para a expansão do cristianismo. Filosofia cristã, a partir da influência de Paulo, a religião desenvolveu-se inicialmente de forma incipiente entre os romanos, pois os cultos cristãos eram proibidos em Roma e nessa época a grande maioria da população romana era pagã. Durante o governo do imperador romano Nero, os cristãos sofreram uma das maiores perseguições de Roma. Foram torturados, empalados e estilizados aranhas durante espetáculos públicos. No ano de 313, o imperador Constantino deu liberdade e culto aos cristãos e a partir de então o cristianismo passou a agregar novos adeptos em Roma, tornando-se religião oficial do Império Romano em 390, ato instituído por Teodósio. Então, a Igreja Católica, né, ela surgiu em 390, no quarto século. Né? A ideia da Igreja Católica, né, foi fundada pelo nosso querido amigo Constantino. Né? A história conta que ele teve um sonho, né, no qual ele deveria fundar uma igreja, mas na verdade era a busca de interesses. Né? Ele tinha interesse de agregar o poder, ele viu que o cristianismo estava crescendo muito, ele queria juntar a religião com a política, né, e ter um poder maior, né, conseguir dominar as pessoas. Né. Essa era a principal função da Igreja Católica, que católico na verdade significa universal, né, seria a Igreja Universal. Né. Só que se a gente for deparar com a Igreja Católica, né, e os ensinamentos de Jesus Cristo, algumas coisas não coincidem. Inclusive as missas eram rezadas em latim, né? Para as pessoas não tivessem compreensão. Né? A primeira, as palavras eram pregadas em latim também, que as pessoas não compreendiam, era uma língua morta, e quem conseguiu transformar isso aí vai ser nosso próximo estudo, que nós vamos ver agora, né? É a respeito do protestantismo, quando Martinho Lutero conseguiu traduzir uma Bíblia para o alemão, né? Então era um idioma novo, né? E ele conseguiu traduzir uma Bíblia para o alemão. E algumas pessoas contam que durante a leitura da carta aos Romanos ele compreendeu a diferença da salvação. Né? A Igreja Católica ela vivia cometendo abusos, venda de indulgências, na qual as pessoas poderiam pecar e pagar, né, pelos seus pecados, que eram as famosas indulgências, e ele protestou contra isso. Daí surgiu a origem do nome protestantismo. É o que nós iremos ver agora. Mas a gente podemos ver que o catolicismo, na verdade, ele foi fundado com interesses. Né? É a ideia que eu quero passar para vocês. Né? A maioria das religiões elas foram fundadas por interesse. Vamos agora falar sobre o que? Sobre o protestantismo. A história e crescimento do protestantismo. O movimento protestante surgiu na tentativa de reformar a Igreja Católica, iniciada pelo monge agostiniano Martinho Lutero, no século XVI. O motivo para esse movimento incluíram principalmente práticas ilegítimas da igreja, como eu falei, da indulgência, essas coisas do tipo.
além da divergência em relação a outros princípios católicos, como a adoração de imagens, o celibato. Isso aqui é uma das principais motivações para Martinho Lutero ser adepto ao protestantismo, né? Então vamos lá, vamos entender. Vamos lá. As missas em latim, como eu falei para vocês, as missas em latim, como eu falei para vocês, autoridade de Papa, entre outros, né? Mas vamos lá, deixa essa palavrinha aqui, celibato, marcada. Para os protestantes, a salvação é conseguida por meio da graça, a bondade de Deus, e para isso, cada pessoa pode se relacionar diretamente com o seu Criador, sem necessidade de um intermediário diferente da fé católica, a qual diz que o único método para obter a salvação é a partir de sacramentos, rituais de purificação, intermediação de pessoas indicadas. Os protestantes defendem a crença que a única autoridade a ser seguida é a palavra de Deus, presente na Bíblia Sagrada. De acordo com esse ponto de vista, a operação do Espírito Santo, as pessoas leem a Bíblia teriam uma maior harmonia com Deus. Por esse motivo, a partir da forma protestante, a Bíblia foi traduzida para diversas línguas e distribuída sem restrições para pessoas. O protestantismo pode ser subdividido em ramos. Luteranismo, eu não vou entrar nesses métodos: luteranismo, calvinismo, anglicanismo, pentecostais e neopentecostais. O luteranismo e o calvinismo se diferem apenas em ideias sobre predestinação, né, e salvação para qualquer um. Tem pessoas predestinadas e outras que têm salvação para qualquer um. A Bíblia ela dá respaldo para as duas teses. E o anglicanismo é uma terceira igreja também que eu posso até citar, né? Depois que eu falar do protestantismo, eu vou falar do anglicanismo. O protestantismo simplesmente é o fato de que Lutero protestou contra a igreja, né? Porém, mais uma vez eu vou falar para vocês que tem o que? Interesses. Por que interesses? Porque Lutero, ele era um monge, né? Como você foi citado aqui no texto, e esse monge, ele tinha um título, ele tinha poder, ele tinha dinheiro, né? E ele não queria perder isso. Porém, ele queria casar. E a Igreja Católica não permitia aqui a questão do celibato, né? Então ele uniu o útil ao agradável, né? E foi lá e fundou a religião dele, da qual permitia o casamento, entre outras coisas. Não tirando os méritos, né? Aconteceu com a permissão de Deus também. Porém, eu creio que a Igreja Reformada hoje precisaria passar por uma nova reforma, porque o maior mandamento que Cristo deixou foi amar o próximo, amar a Deus acima de todas as coisas e amar o teu próximo como a ti mesmo, que é tão semelhante a esse. E isso a gente não vê hoje nas igrejas. A gente vê são muitas coisas que são voltadas aos seus próprios interesses, como foi qualquer um. E o anglicanismo foi fundado pelo rei Henrique, na Inglaterra. Ele se divorciou e queria casar de novo e não queria sair da igreja. Então o que ele fez? Criou a igreja dele, anglicana. Pentecostais, você sabe, esses movimentos, talvez no próximo. Eu tenho até um vídeo no canal falando a respeito disso, que fala da Rua Azusa, a fundação do movimento pentecostal. Os neopentecostais são essas igrejas que são mais semelhantes a seitas. Eu também não vou entrar em detalhes. E, para encerrar, o que seria o primeiro, nós vamos falar o quê? A palavra cristão. O termo cristão, o que é cristão? Cristão é o nome dado a pessoas que seguem ensinamentos e doutrinas do cristianismo, deixadas por Jesus Cristo. Esse termo surgiu no livro de Atos dos Apóstolos, no Novo Testamento da Bíblia. Vamos prestar atenção nisso aqui, que é muito interessante. Os cristãos creem que existe apenas um Deus, que eles chamam de Pai, como Jesus Cristo lhe ensinou. Eles reconhecem Jesus como Filho de Deus e acreditam que Deus, Jesus Cristo e o Espírito Santo formam a Trindade Santa. E esse é o versículo, né, que a primeira vez aparece a palavra cristã na Bíblia. Sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. E em Tícon foram discípulos pela primeira vez chamados de cristãos. Qual é o contexto dessa história aqui? Essa história aqui, esse versículo aqui, ele vai aparecer depois da perseguição da igreja. Né? A igreja que foi perseguida, né, por Nero, por diversas pessoas. Então,
os cristãos, os apóstolos começaram a ser chamados de cristãos após o quê? Após a sua saída de zona de conforto. Porque os ensinamentos que Cristo deixou lá em Mateus 28, em Atos 1, ele vai falar o quê? A respeito de quê? De se expandir o evangelho, os ensinamentos, as doutrinas, né? E um conceito que não foi inicialmente aplicado, porque os apóstolos estavam em Jerusalém, na sua zona de conforto, e ali ficaram, né? E quando começaram as perseguições, o que aconteceu? Aí os apóstolos se dividiram, se espalharam, por quê? Pelas perseguições. Daí que eles começaram a fazer o que Cristo falou, que eles foram chamados de cristãos, que na verdade são pequenos cristos, imitadores de Cristo. Essa é a ideia da palavra cristão, é ser um imitador de Cristo. Então, muitos católicos se denominam cristão, protestantes se denominam cristão, e só se denominam. E as pessoas nem entendem qual é o real significado da palavra, que nem a palavra religião. A palavra religião, qual é a sua religião? A minha religião é católica, a minha religião é protestante. Se você perguntar qual a minha religião, eu vou te responder, é Cristo. Porque religião vem do original do latim religare, que é religar. E quem nos religou a Deus foi Cristo. João 14 diz que Deus que é o caminho, que ninguém chegará ao Pai senão pelo Filho. Então, quem nos religou a Deus foi Cristo. Quem nos desligou de Deus foi o pecado. A gente vai ver lá no Jardim do Éden, né? A gente vai ver Adão pecando, né? E se desligando de Deus. A Bíblia fala que toda virada de tarde para a noite, Deus se apresentava face a face, conversava com Adão. No dia que ele pecou, se envergonhou e nunca mais foi com Deus. Ficou desligado. Né? Deus ele falava com as pessoas, através dos profetas, e chegou um momento que nós temos uma página em branco na Bíblia entre os testamentos, que foi o período que Deus não falou mais com o homem. E quem nos religou a Deus foi Cristo, com seu sacrifício, né? Lá, no qual ele levou na cruz os nossos pecados, é o nosso elo com Deus. Então, ser cristão não é ir para a igreja, não é frequentar uma missa, não é tomar hóstia, não é tomar ceia, não, isso não é. Ser cristão é imitar Cristo. E o que Cristo ensinou? O que Cristo falou? O que Cristo pregou? Isso sim é ser cristão. E muitas pessoas confundem. Eu já citei isso uma vez com algumas pessoas, alguns amigos, uma religião, né, entre aspas, que a gente que se aproxima muito do que Cristo falou é o kardecismo, porque ele incita muito ao amor ao próximo, a caridade, né? Embora tenha os seus contras, né? Também é uma religião que eu acho muito próxima a isso. Mas esse é apenas o meu conceito, esse é o meu ponto de vista, né? E é algo que, assim, para a gente analisar. Para a gente analisar, para a gente poder pensar, né? Talvez a igreja protestante, na qual eu já fiz parte, hoje precisa de uma reforma, né? Precisamos de uma reforma nessas igrejas porque são poucas as que realmente prezam por palavra. Se você vê as igrejas hoje, elas parecem supermercados. Quinta da Carne, sexta do hortifruti, na igreja você vai lá, quinta da libertação, sexta de não sei o que, não sei o que, a cura milagrosa. Então, se você for bem, o curso de libertação simplesmente ele deveria ser baseado na palavra, porque a Bíblia diz que conhecereis a verdade vos libertará. Então, simplesmente a palavra seria um curso de libertação, é o que você vê hoje nessas igrejas. Não estou aqui para criticar, né? Estou aqui apenas para alertar e colocar o meu ponto de vista, o que eu penso, o que eu acho que seria realmente agradável. Né? Você pode analisar, refletir nesse vídeo. Eu peço a você que se inscreva no canal, que você possa também estar aí marcando o sino de notificações. Você pode estar marcando como gostou ou não gostou do vídeo, né? Isso ajuda bastante. E o nosso canal está surgindo agora, é um canal novo, não é monetizado, né? E a gente precisa de suporte. Você que puder estar nos ajudando, nos auxiliando, né? Vamos ter estudos, vamos ter uma grande variedade, né, no nosso canal de textos, de não só voltado ao cristianismo, outras religiões, protestantismo, não, vai ser de variedade. Se você puder nos ajudar, eu estou deixando a chave do Pix aí na descrição do vídeo. Se você puder nos ajudar com qualquer valor para o crescimento do nosso canal, eu vou e estar incentivando também esse trabalho, né? Eu vou estar
sendo muito grato. Eu agradeço a todos que assistiram ao vídeo. Um forte abraço e até o nosso próximo vídeo.